O Enem vai mudar em 2024 de acordo com as discussões que vêm sendo feitas no Conselho Nacional de Educação. E nesse vídeo eu vou te contar quais são essas possíveis mudanças e o que muda em relação ao novo modelo e o modelo atual do Enem. Então fica até o final desse vídeo para você entender tudo sobre o novo Enem. Eu sou a Ana, sou professora de História e criadora de conteúdo aqui e nas minhas redes sociais, então já me segue por lá para você acompanhar notícias sobre o Enem, mapas mentais e muitos conteúdos super valiosos. O Conselho Nacional de Educação aprovou nesta segunda-feira agora, dia 14 de março de 2022, uma proposta para mudar o Enem, incluindo nisso a proposta do Enem ter questões discursivas e ser completamente digital. Mas afinal, o que pode mudar então? Qual é a diferença dessa nova proposta para a proposta atual do Enem que já vem sendo desenvolvida há alguns anos? É sobre tudo isso que eu vou te explicar agora, mas antes já se inscreve no canal para você não perder todo o conteúdo que eu venho produzindo por aqui sobre SISU, sobre Enem, sobre cronograma de estudos, então já se inscreve para você não perder nada disso. Mas voltando para a questão do parecer, ele ainda não é definitivo porque o MEC ainda precisa aprovar e tem muitos pontos que ainda não foram esclarecidos, tem muitos pontos ainda em aberto, que não foram decididos. Então, até a data que eu tô gravando esse vídeo agora, o que se sabe é que, primeiro ponto, o primeiro dia de prova que todo mundo faria juntos, a mesma prova, teria as seguintes áreas: redação, linguagens e inglês estaria inserido dentro da área de linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, diferente do modelo atual, em que todas essas matérias são divididas em 2 dias, até porque são muitas questões, né? Inclusive, um ponto que ainda não ficou muito claro é sobre essa questão da prova de espanhol, se vai ter mesmo ou não, ou se vai ser só inglês, então vamos aguardar para ver. Segundo ponto, no segundo dia de provas você faria uma prova específica da área que você escolheu se aprofundar durante todo o seu ensino médio e essa prova seria inclusive discursiva. Diferente do modelo atual, né, que não tem uma prova específica e também ainda não tem questões discursivas, são só questões objetivas. Inclusive essa prova de aplicar o Enem, essa nova proposta está me lembrando muito o vestibular da UERJ, porque até um tempinho atrás ele também era assim. A primeira fase, os candidatos faziam uma prova em comum para todas as áreas, múltipla escolha, e só na segunda fase é que o candidato fazia a prova da área específica que ele queria. Então acredito que de repente, se o Enem mudar mesmo, pode ser que fique bem parecido com o vestibular da UERJ. Mas isso é só uma opinião também, né? Porque a gente não sabe exatamente como vai ficar, como eu tinha falado no início do vídeo. Terceiro ponto que está sendo muito polêmico: tem a chance de ter questões tanto objetivas, que são aquelas de marcar o xizinho, quanto discursivas, que são as de escrever nos 2 dias de prova. Isso ainda não está definido, ainda não é uma coisa que está muito clara, porém é uma possibilidade sim que isso possa existir tanto no primeiro quanto no segundo dia de prova. Principalmente no segundo dia de provas, que é da sua área específica que você escolheu se aprofundar. Inclusive, gente, vou até dar minha opinião aqui. Eu tô achando que pode ser que a prova do Enem fique ainda mais difícil com as questões discursivas, porque tudo bem que por um lado você vai estar fazendo da sua área específica, né, que você escolheu se aprofundar. Só que por outro lado você vai ter que ter conhecimentos muito aprofundados sobre essa área específica realmente para você conseguir desenvolver as questões, né? E não vai ter nem como se safar, digamos assim, chutando de repente uma alternativa numa questão que você não tem tanta certeza. E vocês, o que acham sobre isso? Vocês acham que a prova vai ficar mais fácil ou mais difícil, tendo que fazer questões discursivas de uma área que você escolheu se aprofundar durante todo o ensino médio? Deixa aqui nos comentários para eu saber a opinião de vocês. Quarto ponto, essa proposta também inclui que, tanto no primeiro quanto no segundo dia, tenham questões que sejam não só interpretativas, mas também de raciocínio, de argumentação e de estudo de caso. Além disso, as questões seriam também mais interdisciplinares, misturando ali algumas disciplinas que inclusive já é o que vem acontecendo nessa versão atual do Enem. Então, por exemplo, tem provas de humanas que você não consegue identificar se aquela questão é só de história ou se é só de sociologia, porque às vezes está tão misturado, tá tão interdisciplinar, né, digamos assim, que você não consegue identificar de qual área é, porque as duas áreas estão lá inseridas na questão. Então, a tendência é que isso fique ainda mais forte nesse novo modelo. Quinto ponto, querem continuar com a correção pelo modelo do TRI, que já é o que vem acontecendo na versão atual, porém tem um acréscimo aí, viu? Porque nas questões discursivas, eles estão querendo implementar um modelo de inteligência artificial para corrigir essas questões e poder agilizar o tempo na entrega dos resultados. Até porque, assim, segundo a proposta deles, haveria a possibilidade do Enem ser aplicado mais de uma vez por ano, diferente do modelo atual que você só pode tentar uma vez ao ano, né? Sexto ponto, eles estão pensando em aplicar o Enem de uma forma totalmente digital, porém isso esbarra em uma questão muito importante, que é a do número de questões, porque se for para aplicar um Enem totalmente digital e mais de uma vez por ano, eles têm algumas possibilidades, inclusive uma delas é bem polêmica e você vai entender o porquê.
Uma delas seria ou criar um banco de questões muito grande, com muitas possibilidades para poder fazer tantas aplicações ao longo do ano, ou a segunda possibilidade, que é bem polêmica, seria eles não deixarem os candidatos terem acesso à prova depois de terem feito. Então, vocês não teriam mais acesso às provas e aos gabaritos depois de já terem feito. Só que isso está gerando muita discussão, porque isso esbarra também em uma lei que exige que tanto as provas quanto os gabaritos sejam mostrados para os candidatos depois que a prova é feita. Acredito até que, de repente, eles estavam pensando em implementar isso, né? Do candidato não poder mais ver a prova depois, porque talvez até algumas questões pudessem se repetir ao longo dessas reaplicações, digamos assim, que teriam ao longo do ano, né? Então, eles ainda estão estudando qual vai ser a melhor alternativa para resolver isso. Então, na minha opinião, gente, sendo bem sincera, eu acho que não disponibilizar mais as provas antigas poderia prejudicar muitos candidatos. Por quê? São justamente as provas antigas que dão um parâmetro para a gente saber como é que os conteúdos são cobrados. Fora que muita gente usa essas provas antigas para refazer questões e treinar para a prova. Então, se isso não for mais disponibilizado, eu acho que a gente acabaria ficando um pouco perdido em relação ao vestibular, sabe? Mas isso é uma opinião pessoal. Se vocês quiserem também opinar sobre isso, deixa aqui nos comentários, que eu quero saber qual é a opinião de vocês também. Mas e aí, o que você achou dessa nova proposta que eles estão pensando em implementar a partir de 2024? Você acha que o vestibular ficaria mais fácil ou mais difícil do que o modelo atual? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir para que o YouTube entregue para mais pessoas, e eu espero ter te ajudado a entender um pouquinho de tudo isso que está acontecendo, porque ainda não tem nada muito esclarecido, né? Tem coisas que ainda vão ser definidas, mas no geral o que se sabe até agora é isso. Então eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!